bem-vindo à grande reportagem. Há males que vêm para o bem. Pois é, na capital e cidade de Maputo existem várias infraestruturas abandonadas, obrigando os sem-teto. Entretanto, cria insegurança e insatisfação no seio das pessoas que vivem nesta urbe. Uma vez mais, bem-vindo à grande reportagem. Maputo é a capital, maior cidade principal, centro financeiro, corporativo e mercantil de Moçambique. Uma cidade que, na vista de cima, parece encantadora. Mas quanto mais perto estivermos da cidade, a vista já é outra. Muitas são as infraestruturas, entre públicas e privadas, abandonadas, o que faz com que a estética e beleza da cidade ganhe intervalos lúcidos. São escolas, parques de diversões que se transformam em oficinas, mercados informais, centros de marginalidade, depósitos de lixo e vários outros fins nocivos à comunidade e segurança dos cidadãos. No bairro da Matolagar, encontramos uma escola que foi construída e bem antes do término das obras, a infraestrutura foi abandonada. O desponjamento inquieta os moradores locais. Tão difícil mesmo. No dia de chuva as crianças não estudam. Muita coisa que está impendente por causa dessas coisas. Ka xikolo ni nga mi hlamusela ku sa a timhaka ta la xikolo la loko hi vitisa va chefe va kona va le vona va yima hi ku sa ku na material hi leswi endlaka va nga tirhi ni vatizi va kona va lava holi kola ku sa ku na va hi deva ka hina xavisaka minchumu bya va le va yima hi ku sa ku na material lana vatsongwana va la a xikola primaria la Matolagari hi ku sa lexi sekundari xi yakiwaka lexi mas ku ni mapreocupação vatsongwana va nyinga va yaneli la xikolo. Uma escola abandonada, sem iluminação, criando insegurança no seio da comunidade local. Dentre os motivos que paralisaram as obras consta a falta de material e de pagamento dos executantes, para além de rumores de desvios dos fundos alocados para o efeito. Hambi ku hi buya usukuni lana ha chava la ni usiku van'wanyana va gwajisiwa swipachi kole porque aku dyondziwa ku na energy ya lani ya ku yi tlhavika yi vona lani xikole Leswo hi nga ka hi nga swi hlamuleni mina ni xefinyana kwala ka muganga la mas swa ku va kona va se byela nchumu so ke swi ta endleka ku sa loko a xikolo lexi va nga xi yaki xi hela a wu jambana byi ta kumeka porque teke va beka maportão kumbenyana a ku na swipfalo kumbe ni ku ni swipfalo ja loko vanhu va lava dya ku salitela vanhu va ta biya va endla ku jambana jana hi kombela swa ku wona lava va yakaka xikolo lexi va hi yakela xikolo hi ku kahlula ku ri ni va vatsongwana va hlupheka. Face a esta situação, os moradores da Matolagar pedem a quem é de direito para resolver o infortúnio. O que nós apelamos em governo, apelamos que o governo seja o mais rápido possível de concluir para poder entregar as escolas, para poder que as crianças terem um sítio para poderem estudar. já na hini ka mfumo a hi kombela swa ku xikolo vhela xi pfuka xi tirha a xikolo lexi loko xi nga tirhisiwi ka mini no kombela xikolo xi pfuka xi tirha hikuva vatsongwana van'wanyani va sofrera van'wanyani ni usiku a va dyondzi ni usiku vatsongwana ja loko a va pfulala a nhlikanini a va ta dyondza vana
Porque vai aquele lani vai aquele ku va ku dyondza vana ja hi lexi hi kombelaka xona leswaku xikolo lexi xi pfuka xi tirha. Não é só a escola primária da Matolagar que está abandonada. Estamos na escola primária Unidade 24, que foi abandonada há 4 anos. Os alunos que aqui se encontravam foram evacuados para várias escolas, tais como 25 de setembro, Gurula, FPLN. Essa escola virou depósito do lixo para além de albergar marginais, os sem teto. Afinal, por que essa escola está em péssimas condições? Vamos juntos perceber até que nível de impacto essa escola está a deixar para os residentes deste bairro. Os moradores deste bairro pedem a quem de direito para resolver esta situação. O ambientalista Rui Silva fala dos impactos ambientais que podem advir do abandono dessa escola, que atualmente virou depósito de lixo. O impacto é forte, nomeadamente, principalmente pelo nosso mau comportamento. Muita gente, o facto de ver casas abandonadas acaba por quase que virar a cara para o lado e atirar o lixo para o interior desses espaços que estão abandonados. Isso é o suficiente para começar a criar uma pequena lixeira que traz muitos impactos. Desde logo, com a decomposição dos próprios lixos, acaba por começar a afetar negativamente os solos. E esse é o maior problema. Assim como o facto de as pessoas aproveitarem estes espaços para urinarem, fazer as suas necessidades, que também acaba por ser prejudicial à parte do cheiro desagradável que provoca a quem passa próximo dessas estruturas. O ambientalista avança que a urina e o petróleo que são depositados nesse local impactam diretamente o solo. É sim, há outras situações que os prejuízos são muito maiores. Vamos imaginar, por exemplo, o caso da Praça de Touros, aqui em Maputo. Não é só o prejuízo dos lixos, da própria urina que os sem-abrigo, muitos sem-abrigo que ali habitam vão provocando, mas também os óleos dos carros, uma vez que são usados ali espaços como pequenas oficinas. Eu sei que tem sido falado, e é uma das intenções do município, requalificar a Praça de Touros. Creio que será para ser um centro desportivo, uma coisa do género, e ainda bem. E se verificarmos, aos poucos estamos a ver cada vez menos esses espaços abandonados. A escola primária Unidade 24, localizada no bairro de Machakene A, foi abandonada há mais de 5 anos, desde 2016, que ela já não serve o propósito pelo qual foi construída. Uma infraestrutura que era composta por 10 salas. Com a escola em funcionamento, os alunos que vivem nessa urbe não eram obrigados a percorrer longas distâncias e nem colocar a sua vida em risco, tendo que atravessar a estrada
para escolas como 25 de Setembro, FPLM e Curula. Para além do cheiro nauseabundo que se faz sentir mesmo ao longo da Milagre Mabote, avenida próxima da escola, provocado pelo lixo que é depositado nesse local. Os moradores do bairro Machakene A, na cidade de Maputo, estão agastados com o elevado índice de criminalidade que é facilitado pelo abandono da escola, pois os assaltantes escondem-se no interior da escola para poder atacar a população. Capim espreita, um muro degradado, fezes, urina e uma mistura de lixo caracterizam o estado de então da unidade 24, que minimizava o percurso diário de pelo menos 500 crianças. Essa escola está há mais de 7 anos abandonada. No início colocaram material de construção, a gente pensava que era para renovar a escola, mas foram se passando os anos, não construiu-se, os moradores perto de cá começaram a tirar o material, outros roubando no período noturno, então a escola acabou sendo abandonada. Quais são os riscos que correm por conta do abandono dessa infraestrutura? Sequestros, a maior parte da comunidade vem se drogando por aqui. As pessoas usam essa escola para fazer também relações sexuais, para fumar drogas, outros até para fazer mais coisas piores que essas, tipo usar do material que fez a escola como comércio. Sim. E as pessoas depositam lixo e defecam aqui? Sim. Muitas das vezes tenho visto isso. Então, o meu pedido seria melhor ou fazerem uma outra instituição ou renovarem a escola. Será que deveria melhorar a escola? A renovação, é claro, porque têm nascido muitas crianças e são obrigadas a ter que estudar nas escolas distantes, onde sofrem acidentes, algumas crianças se perdem. Isso prejudica muito as comunidades em geral. E quais são essas escolas que os alunos foram obrigados a sair daqui para percorrer nessas escolas? FPLM, Curula, 25 de Setembro, entre várias. E gostariam de ter a escola de volta? Sim, claro. Seria melhor, para mim, do meu ponto de vista. Será muito melhor renovarem a escola. As crianças que têm 4 a 5 anos, quem sabe, próximo ano, depois do próximo ano, irem frequentar a escola que eu passei por todo o ensino primário. Estudou aqui também? Sim, fiz todo o meu ensino primário. É um cheiro nauseabundo mesmo, porque as pessoas defecam de qualquer maneira, qualquer sítio que querem. E aqui há maior risco de sequestro. Isso é o que amedronta muito a população moçambicana. De noite vocês não passam? Passamos, mas com algum medo. Sim. Só usamos a Via Milagre Mabote, mas para entrar nas ruas principais que nos levam até as nossas casas é muito difícil, muito mesmo. Vila Algarve é uma casa residencial na capital de Moçambique, Maputo, construída em 1934, obteve mais tarde classificação como imóvel de interesse arquitetônico. O edifício era sede da Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Passado alguns anos, a infraestrutura foi abandonada, albergando atualmente marginais e os sem teto. As janelas foram totalmente arrancadas e as paredes degradadas. O capim faz pasto da terra e engole aos poucos a beleza arquitetônica de antes de Moçambique independente. Até então, a única medida tomada foi a elevação de muro de vedação para evitar o abrigo de malfeitores. Para o sociólogo Albino Forquilha, se o governo tivesse realmente interessado na reconstrução dessas infraestruturas que carregam consigo a história da época colonial, ela ia inseridas no seu plano de atividades. Efetivamente é um impacto muito grande, do ponto de vista social,
Bom, estamos a falar do exemplo que deu de infraestruturas claramente conhecidas, mas podemos pegar na generalidade a infraestrutura do Estado. A infraestrutura do Estado, quando são concebidas, tem uma determinada função, portanto, que é mesmo facilitar todo um desenvolvimento social do Estado, não é? E quando eles são abandonados, quer dizer que há aqui uma rede daquilo que chamamos o capital social, que devia se construir a partir do uso dessas infraestruturas que deixa de existir. Falamos de capital social, podemos dizer como uma capacidade enorme que se cria no seio da comunidade, portanto, a partir mesmo, porque nas infraestruturas sociais temos as físicas e temos as outras que são administrativas, quer dizer, como um conceito, como um sistema, como norma que não se vê, mas é uma infraestrutura importante, não é? Que deixa de existir. Porque estas físicas, na sua maioria, são para facilitar um conjunto de aprendizado, um conjunto de sistema que fica nas nossas mentes, de organização, de interação, de coordenação, é como um conhecimento, não é? Que também se perde porque a estrutura física do Estado não se estabeleceu e ela ficou, portanto, perdida. Ou mesmo aquela planificação toda que o Estado teria feito para uma certa comunidade deixa de existir porque a infraestrutura física como tal lá não está presente. Este é o primeiro impacto negativo que, digamos, aparece quando essa infraestrutura não acontece. Podemos falar, havemos de voltar, por exemplo, para a questão da cidade, mas podemos falar das comunidades. Não há uma escola, não há, por exemplo, um ensino técnico, uma escola de formação, não há tribunal, há várias coisas que podem não existir porque foram abandonadas. Estas infraestruturas tinham uma função específica para aquela comunidade, para todo um aprendizado, para até a criação dessa infraestrutura, digamos que não vemos, mas que está na mente do indivíduo. Só para dizer, o serviço que vocês fazem como jornalistas é invisível. Houve sim, mas é invisível, mas acaba criando uma estrutura, uma infraestrutura muito importante na nossa mente de como temos que proceder, de como temos que fazer, da informação que ouvimos, como nos serve. Este é outro lado muito importante que parte da infraestrutura física. Agora, parando, por exemplo, para Vila Argave, por exemplo, e outras infraestruturas que temos abandonadas na cidade de Maputo, estas, para além de deixarem de servir a nós para aquela função que deviam ter, criam outros problemas como o da criminalidade, que é logo visível. Quer dizer, temos lá tanta criança da rua, temos bandidos, temos outros que conseguem, portanto, assaltar e se escondem lá. E ninguém tem medo de lá de os perseguir. Esta é outra situação. Pode-se tirar muitas coisas daquelas casas quer dizer, daquelas casas que são coisas nocivas para fora, não é? Que acabam prejudicando. Portanto, e não só a estética em si da cidade, por exemplo. Não é? É outra coisa que fica também distorcida com a presença daquelas infraestruturas abandonadas há 40 anos, 50 anos, que estão naquelas condições. Portanto, este é outro lado mais negativo. Mas, fundamentalmente, nós perdemos com a paragem das infraestruturas do Estado toda uma aprendizagem, uma estrutura que devia... Imaginemos uma casa que fica 10 anos, uma criança que nasce 10 anos, que já está a viver há 10 anos, há 20 anos, que devia aproveitar daquela escola que não existiu, do tribunal que não existiu, essa criança deixa de ter o que devia. Entretanto, o ambientalista Rui Silva avança que a Vila Algarve, enquanto não passa pelo processo de reconstrução, devia ser conservado para não afetar o ambiente. Vamos imaginar, por exemplo, por acaso passei lá há dias, Vila Algarve, por exemplo, que era abrigo de pessoas que utilizavam aquilo também como sanitários e já há algum tempo esta parte que até tem segurança e tal, tem evitado isso. E nesse sentido tem havido um esforço para minimizar estes casos enquanto os espaços não são reabilitados. Em primeiro lugar, o que deveria ser feito era tentar retirar as pessoas destes espaços e selar os próprios espaços. Claro que sim.
E com isso também não deixa de ser um problema de saúde pública, porque todos estes efeitos atraem insetos, atraem roedores, etc. Não deixa de ser um problema de saúde pública e há que haver um esforço grande nesse sentido. Como disse, quando são os bairros, há que haver também um esforço, não é só por parte dos municípios, do governo, mas tem que haver um esforço mais local, um esforço da própria Secretaria do Bairro, da própria polícia. Tem que haver um esforço nesse sentido de tentar contrariar estas situações. Após a independência, a cidade de Maputo registrou vários fluxos migratórios resultantes das pessoas que iam à procura das melhores condições de vida. Para o ambientalista Rui Silva, este fluxo migratório aumentou a urbanização de vários bairros, trazendo assim o prejuízo ambiental. É evidente que nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Maputo é uma cidade que não estava preparada para receber tanta gente. Após a independência, muita gente saiu das províncias e veio para a cidade. Ou seja, a população acho que quase que triplicou. E não havia, a cidade não estava preparada para receber tanta gente. Daí terem sido construídos bairros que foram construídos de uma forma desorganizada, que também trouxeram prejuízo e trazem prejuízo para o ambiente. Mas nós também não podemos, as pessoas não podem ser expulsas. Vieram para a capital no sentido de tentar encontrar melhores condições de vida. E nesse sentido acho que tem que haver um esforço bastante grande, não só das instituições do Estado, mas também de um esforço de organizações não governamentais, da sociedade civil, das empresas também no âmbito da sua própria responsabilidade social. Eu creio que poderia haver um esforço maior por parte de todos no sentido de se encontrar melhores soluções para estas pessoas. Mas a nossa viagem não para por aí. Encontramos uma das maiores e mais antigas instituições de diversão e mercados da história da cidade de Maputo, a Praça de Touros. Praça Monumental de Lourenço Marques, também conhecida como Praça de Touros, foi inaugurada a 31 de agosto de 1965 pelo então presidente Francisco Lopes. O lugar albergava espetáculos de touros. Com a independência nacional, o edifício perdeu a função e foi desocupado, apesar de até 2022 ainda ser palco de diversos espetáculos. Com a independência nacional, o edifício perdeu a função e foi desocupado, apesar de até 2002 ainda ser palco para diversos espetáculos. A partir desta data, a degradação do edifício acelerou-se, sendo hoje um abrigo de pessoas sem teto e marginais, ou um mercado informal no qual se destaca o setor automóvel, tanto oficinas de reparação e venda de peças, bem como armazéns de diversos tipos de produtos vendidos fora e arredores da praça. Dos vários riscos associados à degradação dessas infraestruturas, Forquilha destaca o desperdício de capital social e perdas orçamentais criadas pelo desuso desses locais. Há vários fatores de risco que podemos aqui enumerar. Bom, um dos fatores que podemos aqui... Quando falamos praticamente, se calhar, quando falamos praticamente de fatores de risco, estamos a falar do contrário do bem que devia existir. O contrário, algo que faz com que aquela coisa não aconteça. Bom, nós temos situações praticamente de uma ineficiência grande do próprio Estado em estabelecer essas estruturas, essas infraestruturas. Este é um dos fatores. Se calhar a importância, portanto, de uma infraestrutura social àquela comunidade deixa de ser entendida como tal por quem de direito
e acaba criando aquela situação toda. Mas há outras situações, por exemplo, como se pode dizer da nossa grande dependência ao exterior. Esta pode ser uma outra coisa, que se planifica alguma coisa, mas depois esconde por uma situação que não aparece. Pode também haver situações com a corrupção, não é? Planifica-se alguma coisa, mas na tramitação toda, há quem fica com dinheiro, ou repartilha, ou porque essas todas são situações que podem, de facto, que perigam o fator de risco por detrás desta situação que ficam tanta infraestrutura abandonada. E quais são as razões relacionadas a esse abandono? Sim, as razões podem estar muito relacionadas com isso, como estava a dizer. Primeiro é mesmo nós termos, digamos, um compromisso distorcido entre aquilo que é prover um serviço do Estado à comunidade e aquilo que se percebe como estar na governação. Porque quando ficamos na governação com um compromisso distorcido, sem percebermos bem a nossa função, porque é que estamos aqui, todos os caminhos servem, não é? Porque não há muita seriedade, até do ponto de vista de compreensão, de que as estruturas que nós temos, ou infraestrutura que nós temos, devem ser monitoras da própria governação, não é? Nós planificamos, para que todos saibam que planificamos, nós recebemos dinheiro, para que todos saibam que recebemos dinheiro, mas a implementação desse dinheiro e a eficácia da monitoria para que o resultado que saia corresponda às vontades da comunidade não existe, não é? Se nós temos, digamos, recorrentemente problemas de corrupção, não quer dizer que não se pode estancar a corrupção, até minimizar. Existem meios para isso. Até estão planificados. Se for a reparar para o nosso Estado, vai encontrar que temos, fiscalizadores, há tanta estrutura criada, mas essa estrutura não está, de facto, a cumprir a sua função como devia. Porque existe aí uma teia muito grande de padrinhismo, vamos dizer, de clientelismo, que não permite que funcionem claramente. E isso pode ser uma das grandes razões. A requalificação do edifício foi anunciado várias vezes, mas foi uma conversa para o boi dormir. O primeiro plano foi anunciado em 2003, prometendo-se transformá-lo em centro municipal, e de seguida, em 2008, foi realizado um concurso e até anunciado o vencedor para a sua transformação em Praça Municipal de Cultura, Negócios e Serviços. Já em 2020, o Governo Nacional prometeu transformar a praça num recinto para a prática desportiva e cultural. É caso para se questionar: para quando a praça deixará de ser touro? Afinal, por que há tantas infraestruturas abandonadas? O que o governo faz para reconstruir essas infraestruturas? E foi assim que trouxemos mais uma reflexão social. Boa noite, até a próxima semana.